Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá muito legal, gente, porque eu vou compartilhar com vocês se eu conseguir ou não me manter dentro do meu orçamento no mês de fevereiro. Eu vou esmiuçar com vocês, tintim por tintim, dos meus gastos variáveis de fevereiro, tá tudo anotadinho aqui. E espero que eu possa passar algum aprendizado para vocês, assim como eu estou aprendendo, né, fazendo essa planilha mês a mês. Já agradeço de antemão todo mundo que esteja assistindo aqui o canal e desejo o bem a todos vocês e que possa sempre ter tudo, né, todas as necessidades das nossas famílias sejam sempre supridas e que a gente possa usar o nosso dinheiro com sabedoria, certo? Então, essa aqui é a minha planilha de fevereiro. Se você quiser assistir o primeiro vídeo sobre a planilha, que eu expliquei tintim por tintim como que eu ia começar em janeiro, vou deixar linkado aqui no card ou vou deixar na descrição também para que você possa, de repente, pegar alguma informação que não vai ter nesse vídeo, tá certo? Eu espero muito que possa ajudar vocês e não se esqueçam, por favor, de compartilhar com algum parente, algum familiar que tá perdido aí, não consegue chegar com dinheiro até o final do mês, né? O dinheiro não dá até para pagar todas as contas, todos os gastos, né? Os gastos da família são descontrolados. Então clica aqui no botãozinho, na flechinha aqui embaixo, já compartilha. Gentileza, deixa o like, porque ajuda imensamente o meu canal, tá bom? Então bora lá pro vídeo não ficar muito longo. Bom, gente, essa daqui é a minha pastinha, né? Eu deixo ela aqui na mesa da cozinha porque é acessível para todo mundo da casa. E minha família toda está participando, tá? Isso fez muita diferença nas nossas finanças. Então, vou mostrar aqui item por item para vocês como ficou, ó. A de janeiro eu já tinha mostrado para vocês, né? E essa foi a de fevereiro, ó. Supermercado. Eu dividi aqui em 4 semanas, né, de fevereiro. Gente, tem uma observação, porque fevereiro tem 28 dias. Então, é aí 2 a 3 dias a menos de gasto comparado com os outros meses, tá? Então, a gente tem que levar em consideração. Ó, aqui eu coloco o nome do supermercado e quanto eu gastei. Aqui é em euros, tá, gente? Quem é novo aqui no canal tá me perguntando, nós moramos na Holanda, a moeda é euro. 1 euro hoje tá uma média de R$6, R$6,20, R$6,30. Mas aqui o nosso salário é em euro e a gente gasta em euro também, tá bom? Então, ó, primeira semana, ó, fui no Aldi é um nome de um mercado aqui, Kruidvat é uma drogaria, perfumaria, né? E Sanglier é um supermercado de coisas orientais. Então, ó, 25 euros, 43, 17. Na primeira semana eu gastei 114,50 euros. Na segunda semana eu gastei 117. Na terceira eu gastei mais, gastei 137. E na quarta eu gastei 77, tá bom? Dani, o que é esses numerozinhos aqui em cima? É o quanto eu fiquei a mais positivo dentro do orçamento. Porque, gente, o meu orçamento, ó, é 500 euros por mês para eu gastar em supermercado, tá bom? Então, 500 dividido por 4 semanas dá 125 por semana. Então, por exemplo, aqui, ó, eu gastei 114,50, eu fiquei 10,50 positivo. A maioria eu tô arredondando, tá, gente? Mas quando é 50 centavos, eu coloco normal. Quando é acima de 50, eu arredondo para mais. Aí, pessoal, aqui, ó, eu fiquei 8, né, positivo, porque eu gastei 117, 125 menos 117 dá 8. E aqui eu fiquei 12 negativo, porque foi uma semana que nós fomos na Alemanha, eu compartilhei com vocês, né? Em um outro vídeo, a gente foi comemorar o aniversário da nossa filha lá. Então, ó, por exemplo, esses 3 gastos foram lá, ó. Eu passei no mercado, eu fui num outro mercado asiático que tem lá e fui na perfumaria drogaria. Então, eu gastei 137, mas não tem problema nenhum porque eu estava positiva nas outras semanas. Aí aqui, esse mercado aqui é um árabe, gente, que geralmente me perguntaram também, Dani, esse seu 500 euros inclui carne, ovos, essas coisas? Sim, gente, inclui. A maioria da carne eu tô pegando aqui, ó, nesse mercado árabe, porque eles têm um açougue, onde eles cortam a carne fresca.
lá. Então, a gente gosta muito mais da qualidade lá, tá bom? Da carne. A única coisa é que eles não vendem carne de porco porque é um supermercado muçulmano, né? Os árabes são muçulmanos, então eles não comem carne de porco. Mas a gente não liga. Se um dia a gente quiser carne de porco, compra no mercado normal. Lidl é um outro supermercado, Aldi, Jumbo. Então, na última semana, gente, olha como eu gastei menos, R$ 77,50. E eu até esqueci de marcar aqui, né, quanto eu fiquei no positivo, mas não tem problema, porque já passou. Então, vamos lá, ó, 500 menos 114 da primeira semana, 117 da segunda semana, 137 da terceira semana e 77 da quarta semana. Eu fiquei 54 euros no positivo, tá? Eu poderia ter gastado mais 54 euros aqui, que não teria problema nenhum, estaria dentro do meu orçamento. Dani, o que é esse mais 17 aqui em cima? Gente, é o que eu carreguei do mês anterior, tá? Porque no mês anterior eu não gastei os 500 também. Tenho até a folhinha. Depois eu vou mostrar pra vocês, pra não bagunçar, tá? Mas, ó, aqui, ó. Em janeiro, sobra 17. Aí eu coloquei ele aqui, porque vamos supor que eu estourasse o orçamento. Eu sabia que 17 euros ainda tá uma margem segura. Então, gente, o que eu penso em fazer, ó, o mês passado sobrou 17, esse mês sobrou 54. Fazendo uma conta rápida, né, que eu não calculei, 64 com 7, 71. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa média de 70 euros e vou comprar coisas pro meu estoque, tá bom? Aqui também tem coisa de estoque, tá? Ó, por exemplo, isso aqui, ó, DM, foi tudo de estoque. Teve aqui no começo do mês, acho que foi aqui, ó, eu comprei bastante coisa de estoque também. Então, vocês sabem que o próximo vídeo que eu fizer de estoque é com as sobras, tá bom, gente? E não tô passando do meu orçamento de 500 euros. Então, eu vou fazer isso, vou pegar 70 euros e vou comprar tudo que eu conseguir ou que estiver em promoção e pra reabastecer o meu estoque, tá bom? Sem influenciar no orçamento, né, gente? Olha a estratégia. Eu não quero, como eu já comentei em outros vídeos com vocês, não se endivide, não peça emprestado. Tenta incluir o estoque dentro do seu orçamento, tá bom? Então, na realidade, eu passei o mês de fevereiro com 450 euros de mercado. Tudo bem que teve dias a menos, né? Mas, ó, aqui, ó, perfumaria, shampoo, sabonete, todas essas coisas, negócio de sobrancelha, eu tô pondo tudo aqui, tá bom? Aí vamos à diversão, gente, ó. Eu carreguei 389 euros do mês passado. Vou arredondar aí pra 380, vai. Que o mês passado, em janeiro, a gente não saiu muito, tá? E coloquei 500 também por mês. Será que eu gastei tudo? Não, gente, ó, aqui estão todos os restaurantes que a gente foi, né, e comidas que a gente pegou, às vezes, para comer em casa, e o total deu 271 euros, tá? Então, 500 menos 271 deu 229, mais os 389 que eu ainda tinha do mês passado. Esse orçamento aqui tá bem grande, gente. Aí, o que for sobrando, gente, eu posso ir guardando, né, numa conta que renda pra gente fazer viagem, essas coisas. Então, só uma pincelada aqui, o que inclui na diversão? As comidas que a gente pega, né, pra comer em casa e restaurantes. Então, aqui eu já tenho um mapeamento. E vocês podem ver, ó, isso aqui foi o que eu busquei, isso aqui é um restaurante que a gente foi. Olha, um passeio, restaurante, pizza, hot dog, batata frita. Eu quero dar uma diminuída, tá, gente, nisso aqui. Então, mas mesmo assim, de 500 tá sobrando bastante, né, por mês, porque a gente não tem o costume de sair muito mesmo de fim de semana. Então, eu acho que eu vou pôr uns 400 ou 300 aqui por mês, eu ainda vou pensar. E o resto, né, vai para as nossas contas, para emergências, para guardar, né? Olha aqui, gente, o mês de janeiro, ó. Como que eu gastei menos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 gastos, né, com diversão. E esse mês de fevereiro foi um pouco mais, né? Mas mesmo assim ainda dentro do orçamento.
Aí aqui eu tenho gastos gerais, gente, ó, foram cartões, cartão de aniversário, cartão de casamento. Aqui pra tudo eles têm cartões, né? Até mostrei no vídeo de comprinha que eu comprei. Presente, isso aqui é uma outra loja de presente também. Loja, chaveiro, ó, gasto com ônibus. Olha isso aqui, gente. Às vezes você pensa, ah, Dani, mas é só 2 euros. Só que é aí que o nosso dinheiro vai, pessoal. Olha isso aqui, ó, banheiro. Aquele passeio que a gente fez na Alemanha. Vocês acreditam que no shopping tinha que pagar pra ir no banheiro? Mas aqui na Holanda também é assim, tá, gente? Todo lugar você tem que pagar para usar o banheiro. Lá era 70 centavos cada vez que você fosse ao banheiro. Então, não deixa passar esses gastinhos pequenos, tá? Anota. Dani, vou ter que fazer isso para sempre? Não, você pode fazer por uns 3, 4 meses até você se habituar e saber bem qual que é o seu ralo de dinheiro, tá? Aonde que o seu dinheiro tá indo embora. Aqui foto e aqui meu marido renovou a carta de motorista, gente. Então, por isso, passou do meu orçamento desse mês. Eu tinha planejado 100 e gastei 157, né? Só que o mês passado tinha sobrado 16. Só que isso daqui eu tava até pensando, eu vou tirar, gente, porque isso aqui não é um gasto geral, é uma vez a cada 5 anos. Eu vou jogar isso daqui nos gastos de emergência, né? Tipo, reserva de emergência para coisas que aparecem imprevistos, né? É uma coisa que não é prevista em orçamento porque ela vem a cada 5 anos. Então, eu vou até tirar isso aqui, né? E vou fazer de conta que eu fiquei dentro do meu orçamento esse mês, tá bom? Esses 100 euros eu vou deixar mais para coisinhas assim pequenas, mas vai incluir roupa também, tá, gente? Vocês lembram que no mês passado eu tive gasto com roupa também e eu joguei nisso daqui. Aí, gasolina também sobrou, porque a minha meta era 150 e eu gastei 85. Nós só abastecemos essas 2 vezes nesse mês e deu 85, então sobrou 65 euros. Então, pessoal, o que que eu tô pensando? Ó, gasolina eu vou manter isso, porque tem mês que gasta mais, tá? Depende dos passeios que a gente faz, quantas vezes meu marido tem que ir no escritório. Aqui eu vou manter o mesmo, aqui eu vou diminuir, né? Eu vou pôr um pouco menos, porque todo mês tá sobrando bastante, e aqui eu vou deixar o mesmo, e o que sobra eu pego pra fazer o estoque, né? Então, ó, pessoal, uma dica que eu dou pra vocês, façam isso, ó, aqui eu tenho de janeiro, né? Pra vocês darem uma comparada, ó, também sobrou, de tudo sobrou, né? No mês de janeiro, e daqui também de tudo sobrou, mas eu te garanto que se eu não tivesse feito isso, não ia sobrar, porque você fica muito mais atento. Quando você tá anotando os seus gastos, você fica mais atento, sabe, gente? Ó, por exemplo, aqui, ó, chegou na beiradinha, né? Os meus gastos gerais. Aí tinha coisas que eu queria comprar esse mês? Tinha, só que assim, querer não é precisar. Então, tem coisas que são supérfluas, que você pensa, ah, não vou comprar esse mês, eu jogo pro mês que vem, tá? E a gente vai fazendo esse jogo, porque, ah, eu já tô chegando aqui, né, à margem dos meus gastos gerais, então não vou fazer, não. Tipo, ah, eu ia, sei lá, vamos supor um gasto geral aí, eu ia comprar uma sapatilha nova, vai? Porque eu quero me preparar, vai chegar o verão. Ah, mas ainda não chegou e eu não vi nenhuma promoção. Então deixa, eu espero para o outro mês e fico me mantendo aqui dentro da minha margem. Aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, olha o tanto de cupom fiscal, gente, que nós estamos reunindo, tá? Olha aqui, dos mercados. É muito bom você fazer isso, né? Porque é uma disciplina que você adquire. E depois eu tô planejando fazer uma listinha do ano, tá? Por exemplo, assim, eu vou juntar os 30 itens que a gente mais gasta no ano. Vamos supor, arroz, feijão, óleo, café, açúcar, papel higiênico, analgésico, sabonete, shampoo, essas coisas que toda família precisa. Vou fazer uma lista e vou pôr o preço que eu paguei no início do ano
e depois vou pôr o preço que eu vou pagar lá em dezembro, pra eu ter uma noção, tá, gente, de como tá sendo a inflação. Porque às vezes a inflação, ela é sorrateira, a gente não percebe. Vai indo assim, aumenta 2%, 3%, 4%. Quando você vai ver, o produto já aumentou 20% em um ano, né? E eles ficam falando da inflação geral, né? Na televisão, nos jornais. Eles falam um geral, só que a gente pode acompanhar no dia a dia a nossa realidade. Vocês vão ver que a inflação não é só isso. As coisas aumentam muito mais. Então, eu recomendo vocês já irem fazendo isso também. Aproveita que a gente tá no começo do ano, né? Faz a sua lista e quando chegar em dezembro, você anota novamente pra gente ver quantos que as coisas subiram ou se tomara, né, que isso aconteça, caíram de preço, o que eu acho muito difícil. Bom, galera, eu espero muito que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Na verdade, uma série, né? Eu vou deixar os 2 vídeos aqui e se eu fizer mais algum, eu vou colocando junto, que possa ajudar vocês, que a gente possa ter sempre o controle financeiro. Olha aí, eu 15 anos de casada, gente, e agora que, assim, sabia disso? Talvez sabia, mas ficam informações perdidas. E agora que eu tô aplicando, você pode ver claramente aonde é o ralo de dinheiro da sua família. Então eu espero muito de coração que vocês também façam e possa dar uma guinada na sua vida financeira, porque sempre é hora de começar. Tá? E às vezes a gente tem muito mais dinheiro que a gente imagina, só que a gente gasta nosso dinheiro aleatoriamente, perdidamente, né? Sem ter controle nenhum sobre ele. Então, muito obrigada, principalmente quem assistiu aqui até o final. Se você ainda não deu like, não esquece que ajuda muito meu canal. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!